Agora vamos falar da CPI dos fundos, instaurada na Assembleia Legislativa para investigar o governador Pedro Táxi. Contrariando a determinação da executiva estadual do Partido dos Trabalhadores, o deputado Allan Kardec decidiu permanecer como membro titular e subrelator da comissão. E para falar sobre este e outros assuntos, está aqui no Jornal do Meio-Dia o deputado estadual pelo PT de Mato Grosso, o professor Allan Kardec. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Lúcio, Nayara. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Deputado, o presidente do PT, Valdir Barranco, disse que essa CPI dos fundos é o resultado de um conluio. O senhor resolveu desobedecer à determinação aí do Partido dos Trabalhadores que foi anunciada pelo deputado Valdir Barranco. E agora, deputado, como subrelator da CPI dos fundos, o que fazer para que ali na frente esta CPI não fique com aquele sabor característico de mussarela e calabresa? Lúcio, primeira coisa que a gente precisa fazer é, na terça-feira, às 14 horas, na primeira sessão da CPI, requerer que ela seja de portas abertas, que ela seja televisionada e que ela seja compartilhada com a sociedade. Eu entendo perfeitamente o deputado. Cobrar transparência e lisura na CPI. Transparência e lisura para que os nossos requerimentos não sejam barrados na CPI. Todos os membros da CPI, os 5 membros, eu que estou representando hoje a minoria da oposição e os outros 4 deputados, eles têm que ter a liberdade de requerer as informações que eles acharem pertinentes. E um fato muito interessante, que essa Porque CPI, são esses requerimentos, são essas informações que vão permitir averiguar se houve ou se não houve desvio de finalidade na aplicação tanto do Fundeb como do FETAB. São essas informações. E aí deixar claro que no caso do Fundeb já está flagrante. Ele devolveu o dinheiro que ele utilizou sem avisar ninguém. O governador não pode fazer isso. Não estamos num estado de ditadura. Ele precisava ter comunicado, ele precisava explicar por que vai mexer no dinheiro que é exclusivo para a educação. Reteve esse dinheiro durante o longo de 2017, 230 milhões de reais, e fez um depósito desse dinheiro na conta das prefeituras de Mato Grosso no dia 28 de dezembro, com outro dinheiro que ele já tinha garantia de utilizar na saúde, que era o dinheiro do FEX. Ou fez uma bagunça e nós precisamos saber onde foi utilizado o dinheiro durante o ano de 2017. Esse é o principal fato dessa questão do Fundeb. E a questão do FETAB, saber também sobre a utilização do FETAB, que há algum tempo já tem indícios de utilização para outros meios, e mais uma denúncia grave de que algumas empresas não recolhem esse imposto e o governo, sabidamente disso, não faz nada também para cobrá-lo. Agora, deputado, a CPI ela não vai perdendo força, já que a oposição é a minoria na CPI e a própria oposição, seu partido, determinou que o senhor não participasse, dizendo que seria uma CPI chapa branca. Nem a própria deputada Janaína Riva, que também quis a instauração da CPI, não quis participar justamente por achar que a CPI iria ser apenas para inglês ver. A deputada Janaína hoje reforçou a nossa participação. Eu fiz uma conversa com ela e ela tem esse entendimento que ela seria sim uma chapa branca se a oposição não tivesse sequer um componente lá dentro. Nós lutamos tanto por essa CPI, eu busquei as assinaturas junto com o deputado Oscar Bezerra, fomos nos gabinetes, mobilizamos os deputados que naquele momento estavam também insatisfeitos e nós conseguimos as assinaturas. Entendo o deputado Valdir Barranco, com relação à composição da CPI, o deputado Eduardo Botelho conversou que deveria esperar hoje a nova legislatura para ver se a gente teria novo bloco ou o bloco de oposição aumentasse, mas ele teve que seguir o regimento. Foi orientado pela casa que após a leitura de um requerimento de CPI, tem 48 horas para instalar a CPI. E aí, Lúcio, nós não podemos falar para o bloco da situação que deputado que eles vão indicar. Isso é papel do líder do bloco da situação, o líder do governo, que é o Dilmar. Nós temos que discutir quem de nós vai estar dentro da CPI e o que é que a gente vai fazer com isso. Então, eu não abro mão de participar da CPI na condição de subrelator. Se a gente perceber qualquer tipo de manobra para barrar nosso poder de fiscalização, nós vamos denunciar. E se for preciso, nós faremos ao final da CPI um relatório separado e apresentaremos para a sociedade aquilo que a gente já tem conhecimento do que foi feito, mas não sabemos de fato para onde foi esse dinheiro ao longo de 2017. Deputado, nessa questão do FETAB aí, está claro que também vai ser investigado se houve desvio de finalidade na aplicação dos recursos do FETAB. Agora, no objetivo, de forma legal, é possível também investigar se está ocorrendo
a sonegação de impostos, aí, principalmente de grandes produtores, que é a grande desconfiança, que é a grande suspeita que existe, está dentro do objeto da CPI? Está dentro do objeto, Lúcio. Eu vou dar uma informação em primeira mão aqui para vocês. Na terça-feira já vamos requerer o memorando de exportação empresa por empresa. No memorando de exportação ela tem que colocar a carga que ela está exportando. Nós sabemos já que exporta mais e recolhe a menos. Nesse memorando de exportação que a gente vai requerer, nós teremos condição de saber qual empresa está exportando sem recolher o fundo. Agora, deputado, e a Assembleia não corre o mesmo risco de receber a mesma resposta que foi dada ao Tribunal de Contas, um caso que depois acabou na Justiça, que o Tribunal de Contas pediu informação sobre as exportações de exportadora por exportadora e foi negado ao Tribunal de Contas? E aí, Lúcio... Aí porque a Secretaria de Fazenda disse o seguinte, que poderia informar isso por segmento, mas não por não detalhe. por exportador. Concordo. Mas para a CPI pode ser negado isso ou não? Não pode, a CPI tem poder de polícia. A CPI tem poder de polícia, a CPI tem poder de quebra de sigilo fiscal, a CPI tem poder de quebra de sigilo bancário das empresas, por isso não podemos abrir mão da CPI. Nós nos transformamos ali, o fato de promulgar a CPI, instalar a CPI, em poder de polícia fiscal, de polícia civil e polícia investigativa, então não podemos abrir mão disso. Agora, deputado, a gente está no ano eleitoral e a pergunta que fica da população é qual que é o prazo de término dessa CPI? Porque a gente viu outras CPIs instauradas na Assembleia que correm, na verdade, até hoje, que demoraram demais para ter uma conclusão. E a população espera que essa não, já que a gente está no ano de eleição estadual. Nayara, o prazo regimental de todas as CPIs são de 180 dias, podendo ser dilatado ou diminuído. Espero que em 90 dias a gente tenha condição de apresentar já os relatórios. Eu vou ficar muito apuradamente na questão do Fundeb, que é a minha praia, sou profissional da educação, trabalho com isso, presido a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa e também, lógico, com essas questões para que a gente possa retirar a maior informação possível do FETAB. Eu acredito que em 90 a 100 dias nós teremos a condição de finalizar e encerrar a CPI. E uma coisa importante, determinação do presidente Eduardo Botelho. A CPI não terá recurso para contratação de terceirizados, não terá recurso para contratação de uma empresa de consultoria. Nós utilizaremos o Tribunal de Contas e os auditores fiscais de contas do Tribunal de Contas e a nossa equipe técnica da Assembleia Legislativa. Uma outra preocupação que se aventou, a CPI para gastar dinheiro em ano de dificuldade, nós não teremos orçamento para fazer investimento de consultoria na CPI e vamos dar conta de fazer o trabalho com a parceria com o Tribunal de Contas. E os deputados de oposição? O senhor falou agora há pouco aí que vai defender e cobrar transparência e lisura. O senhor foi indicado aí pelo bloco da oposição. Os deputados de oposição já procuraram o deputado Eduardo Botelho, presidente da Assembleia, para colocar essa preocupação para ele? Nós estamos falando isso sempre para o deputado Eduardo Botelho. Ele é o porta-voz da Assembleia Legislativa, dos 24 deputados, precisa dar essa resposta para nós. E eu tenho certeza que na próxima sessão nós faremos essa cobrança, inclusive na tribuna, Lúcio, para que o deputado Eduardo Botelho garanta que nós tenhamos um processo extremamente transparente nessa CPI. Agora, deputado, o senhor não acatou a recomendação do seu partido. Isso quer dizer, isso pode deixar aí uma brecha para... Quer dizer que o senhor está migrando para um outro partido, como, por exemplo, o senhor disse que se migrasse seria o PDT? Já é um rompimento com o PT? Só complementando a pergunta da Nayara, o deputado Allan Kardec corre risco de ser expulso do PT? Eu não acredito nisso. Eu acredito que há ainda outras instâncias. Nós temos um diretório muito grande. Estou recebendo mensagens de companheiros que fazem parte do diretório estadual do Partido dos Trabalhadores, aprovando a nossa decisão dessa oportunidade de ficar na CPI como propositor da CPI, hoje como subrelator. Eu não acredito nisso, Nayara, mas estou à disposição da executiva. O deputado Valdir Barranco, eu acredito que ele vai rever essa posição e vai estar conosco junto na fiscalização. E aí, eu já tinha dito isso antes para você, Nayara, o PDT é meu partido de origem, é um partido do campo popular. Se existisse qualquer possibilidade de mudança e não tem, o PDT seria sim uma opção que já se aventou no passado, eu já fui do quadro do PDT e tem possibilidade da gente estar também dialogando nesse sentido. Mas o momento agora é fazer conciliação com o Partido dos Trabalhadores, com os segmentos sociais que compõem
a sua base para que a gente possa ter segurança que esse trabalho vai ter também apoio da maioria do nosso partido e dos segmentos sociais e sindicais. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Obrigado, Lúcio. Obrigado, Nayara. Obrigada, deputado.